Graça e paz, amados. Amém. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos, Senhor. Mais uma vez, nós somos gratos como igreja. Estamos aqui, Senhor, para agradecer pela obra que o Senhor tem realizado por meio do Teu Filho Jesus Cristo, pelo Teu Espírito, Senhor, em nossas vidas como Tua igreja. E a obra que o Senhor quer realizar por nós, como Tua igreja, Senhor, aonde formos, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem designado em Teu Filho Jesus Cristo propósitos, projetos, estratégias e tudo que o Senhor quer trazer aqui na terra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos escolhido como Tua igreja em Cristo para trazer os desígnios do Senhor à terra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque os Teus desígnios em Cristo é de vida, é de salvação. Obrigado, Senhor, porque os Teus desígnios são de cura, de prosperidade de reino. Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós temos aprendido e queremos aprender cada vez mais os Teus propósitos, os Teus desígnios, os Teus projetos. Aquilo que o Senhor tem determinado para nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E que os Teus desígnios hoje, nesta noite, sobre cada uma destas vidas, possam se manifestar. Que cada um, Senhor, que aqui veio, aquilo que está determinado para que pelo Teu Espírito venha a ser gerado, que se gere, Senhor, que se manifeste, Senhor, por Tua graça, pelo Teu poder, pelo Teu propósito em nossas vidas, em Cristo Jesus. Manifesta, Senhor, manifesta, Senhor, manifesta, Senhor. Começa a gerar desde já vida pelo Teu Espírito, vida, Senhor, naquele que está abatido, vida, Senhor, naquele que está opresso, vida, Senhor, naquele que está debaixo de jugo do inimigo. Começa a gerar, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, rompendo todo esse jugo, rompendo todo esse jugo, rompendo todo esse jugo, Senhor, porque hoje nós aprendemos como Tua igreja que o Senhor é um Deus poderoso, que há desígnios dos céus em Cristo para nós, e nós vamos viver, Senhor. Não vamos mais andar debaixo do jugo do inimigo, não vamos mais andar debaixo do jugo da carne, porque em Cristo Jesus nós já vencemos em Cristo Jesus, na cruz e na Sua ressurreição, e é por isso que nós te glorificamos, e é por isso que nós te exaltamos, e é por isso que nós te engrandecemos, porque em Cristo Jesus, pelo Seu poder, pela Sua cruz, pela Sua ressurreição, e governando hoje, nós podemos como igreja governar com Ele, viver com Ele, ser restaurado nele e ser uma bênção para restaurar aonde formos em Cristo Jesus, salvando, libertando, curando pelo poder do Teu nome. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor. Abre os olhos do nosso entendimento e tira os céus que o diabo tem cegado. Tira, Senhor, estes céus que tem entenebrecido. Tira esse sofisma, tira essa altivez, tira essa imagem religiosa de ser uma igreja. Tira, Senhor, tira toda essa estrutura de trevas e começa a manifestar a mente de Cristo. 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 E levanta uma igreja em Cristo gloriosa, poderosa, viva, ativa, poderosa, viva, ativa em Cristo Jesus. Tira essa imagem negativa, Senhor, que as trevas têm colocado em o mundo. Tira, Senhor, essa imagem, Senhor, destrutiva. Tira essa imagem passiva. Tira essa imagem, Senhor, depressiva. E começa a gerar, Senhor, em espíritos aqui, Senhor, uma renovo, uma revelação plena do Teu propósito, onde nem se levantar com ousadia para determinar, para agir, para conquistar, para fazer, para realizar. Levanta, Senhor, levanta, Senhor, levanta, Senhor, estas vidas poderosamente, segundo o chamado de cada um. Que possamos hoje, Senhor, enxergar como o Senhor nos enxerga, em Cristo Jesus. Que possamos enxergar como o Senhor enxerga em Cristo Jesus as nossas vidas. Que a terra que está cheia da Tua glória comece a ver a manifestação do conhecimento dela em nossas vidas. A manifestação do conhecimento dela em nossas vidas. Não só um conhecimento mental, mas a glória, a verdade, o
tudo venhamos ser selados pelo vínculo do amor, o vínculo da perfeição. Aleluia, aplauda o Senhor. Amém, irmãos? Abre em 1 Reis, capítulo 17. Há desígnios de Deus para a sua vida, amados. Para alguns de vocês, em Cristo já começou a acontecer, o Senhor já tem levantado a sua vida, já tem pelo Espírito Santo restaurado a sua vida, vivificado o teu Espírito, gerado vida nele. Aonde havia morte, já não há mais morte, já não há mais condenação, porque pelo sangue de Cristo você foi lavado. Hoje você é selado pelo Espírito Santo, hoje você é uma nova criatura. Mas você tem que entender os propósitos plenos de Deus para a sua vida, para a tua vida. Você precisa entender os desígnios de Deus para a tua vida, para que o inimigo não te enrede em uma religião, para que não te enrede em um sistema, para que não te enrede em só um mover ou um momento, em normas, para que você venha ser levantado com autoridade e unção pelo Espírito Santo, e aonde você for, possa manifestar essa autoridade, amém? Não só no momento, não só no local, não só numa hora, mas todo momento onde você for, você possa fluir com essa autoridade em Cristo Jesus. Amém? O diabo quer cegar o nosso entendimento, o diabo quer nos encher de religião, o diabo quer nos encher de forma, o diabo quer nos encher de desejos da carne, de toda forma de aprisionamento da carne, para que a gente não entenda, não enxergue, não compreenda os propósitos de Deus para nós. Mas diga assim: há desígnios de Deus para a minha vida. 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 Amém? Amém. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Vamos ler. Muitos já conhecem essa passagem. Nós vamos ler ela juntos. Então veio a palavra do Senhor, dizendo a Elias, né? Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali. Diga: eu ordenei. Eu ordenei. Eu ordenei. Eu ordenei. Então Deus já deu? Diga assim: Deus já deu ordem. Não vai dar ordem. Já deu ordem. Amém. Guarde isso no seu coração. Uma mulher viúva que te sustente. Eu vou repetir esse versículo porque é a chave. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água, para que eu beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Amados, olhe para mim um pouquinho, antes de você continuar lendo, para que você entenda o que eu quero dizer. Deus mandou Elias a uma viúva pobre, a uma viúva sem sustento, a uma viúva que estava em meio à fome. Amém? Amém. Mas Deus falou que essa viúva iria sustentar Elias. E que Deus já tinha dado ordem a ela para que ela viesse sustentar o profeta. Então, no reino, no mundo espiritual, nas regiões celestes, Deus já tinha dado ordem àquela mulher para que ela viesse sustentar o profeta. Quantos estão me entendendo? Glória a Deus. Para Deus, aquela mulher era suprimento para Elias. Para Deus, Deus já estava vendo aquela mulher como suprimento para Elias. Deus já estava vendo aquela mulher prosperando em alimento e dando em abundância para o profeta e vivendo depois disso toda seca em abundância, em suprimento para a sua casa. Quantos estão me entendendo? Deus já tinha visto aquela mulher suprida e suprindo outros e o profeta. Quantos estão me entendendo? Essa era a visão de Deus e o desígnio de Deus nas regiões celestes. Esse era o propósito de Deus, queria se estabelecer aonde? Diga: na terra. Mas qual era a situação da mulher na terra, amado? Qual era a situação da mulher na terra? Eu quero que você entenda isso, para que o Espírito Santo abra o seu coração e você comece a enxergar com os olhos do Espírito, porque Deus tem para a tua vida em Cristo Jesus. E não com os olhos naturais, segundo o que você vê, com os seus sentidos. Não, que você comece a entrar nas
regiões celestes e comece a ver o que você em Cristo Jesus tem como herança, como filho de Deus, em Deus Pai, em Deus Filho, pelo Deus Espírito. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Amém? Então vamos ver a situação da mulher. Versículo 12. Porém, a mulher disse, a viúva: vive o Senhor teu Deus, porque até então ela não conhecia o Deus de Elias. Vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, apanhei 2 cavacos ou 2 gravetos e vou prepará-lo, o bolo, para mim e para meu filho, para que nós comamos e... Olha para mim. A realidade dessa mulher era uma realidade de morte, diga de morte. Essa era a realidade para ela na terra. Era fome, escassez e morte. No seu coração ela já tinha designado, projetado, tanto pela situação como que, lógico, pelo diabo, que queria levá-la para o inferno. Tudo já estava designado para que ela viesse. Ela já tinha determinado isso no coração pela situação, pelo que ela estava vendo, pelo que ela estava sentindo, pelo que ela estava escutando. Estão entendendo, amado? Essa era a realidade para ela no mundo físico. Mas eu me pergunto, qual era a realidade para ela no mundo espiritual de Deus? Eu não escutei, amado. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Qual era a realidade de Deus para ela no mundo espiritual, para essa viúva? Qual é a realidade? Ela vivendo, suprindo, mantendo e prosperando por meio do mandato de Deus, dos desígnios de Deus por ela. Como está a sua vida? Qual é a realidade da sua vida hoje? Qual é a realidade do que você vive hoje? Físico, pelo que você vê, pelo que você escuta, pelo que você tem sentido. Qual é a realidade do que você tem gerado no teu coração? Quais são os sentimentos que você tem gerado no teu coração pelas situações que você tem vivido? O que é que tem gerado no teu coração para a tua própria vida, para a tua família, para a tua casa, para aquilo que você tem? O que é? Quais são os teus propósitos? Quais são os teus projetos? Eu quero declarar para você hoje, em Cristo Jesus, que os projetos de Deus para a tua vida, independente do que você está sentindo, pensando, agindo, pensando, se entregando, o Senhor tem projetos de vida em Cristo Jesus para você. O Senhor tem projetos de vida em Cristo Jesus para você. O Senhor tem projetos de salvação em Cristo Jesus para você. O Deus tem projetos de santificação em Cristo Jesus para você. O Deus tem projetos de vida em Cristo Jesus para você. O Deus tem projetos de cura pelas suas chagas. O Deus tem projetos de vida por Cristo Jesus para você. O Deus tem projetos de prosperidade segundo o reino dele para a tua vida. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. E o que Elias falou para ela? Versículo 13. Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, ou seja, vai e faz o bolo. Porém, ou seja, você vai fazer o bolo segundo o que você falou. Porém, o desejo que está no teu coração, Deus vai mudar ele. Aleluia! O desejo que está no teu coração, Deus vai mudar ele. O que você tem determinado no teu coração para fazer depois que você ia fazer o bolo, que era esperar a morte, Deus vai lançar uma palavra profética para a tua vida. E hoje Deus lança uma palavra profética para a tua vida em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, amado. Há desígnios diários de Deus para a nossa vida, amado. Escute isso em nome de Jesus Cristo. Não há nos céus em Cristo Jesus desígnios de morte. Morte eterna, segunda morte, não há desígnio de Deus dos céus, amados, de enfermidade, não há desígnio dos céus, de tristeza, de angústia, de solidão, de abatimento, não há esse desígnio dos céus, porque nos céus não existe nada disso. Em Cristo Jesus, em Cristo tudo é para que você receba o que Ele conquistou na cruz. Amém? Amém. E qual foi a palavra do profeta, amados? Não temas. Vai e faz conforme a tua palavra. Porém, fazei disso primeiro para mim um bolo. Diga assim: precisa ser semeado. Precisa ser semeado. A semente. A semente. Para que haja colheita. Para que haja colheita. Precisa ser dado. Precisa ser dado. O que eu penso. O que eu penso. Que é o meu sustento. A minha vida. Para que eu receba a vida de Deus. A vida de Deus. Amém. Amém. Amém.
Primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não. Essa é a palavra e desígnio de Deus do céu para se manifestarem na terra, na vida daquela mulher, amada. Essa era a palavra profética de Deus para aquela mulher, amada. Essa era a palavra que mandaria o fruto da sua vida, que daria o desígnio de Deus para a vida dela, amado. A palavra profética sai da boca de um profeta, designada segundo o propósito de Deus, aonde há uma obediência, aonde há um coração aberto, aonde há um que crê. Deus estabelece os seus desígnios na vida dessa pessoa. Deus estabelece os seus desígnios aqui na terra. Quantos creem na palavra do Senhor? Quantos creem na palavra de Deus? Quantos creem que a palavra é viva, que a palavra é vida, que a palavra é eficaz, que ela pode transformar todo o seu ser em Cristo, como revelado pela palavra? E aquela mulher foi e fez o bolo, trouxe ao profeta, o profeta comeu, e a partir dali nós já sabemos da história. Os desígnios de Deus se estabeleceram na terra, mano. A partir dali, o que Deus mostrou nos céus para Elias começou a se manifestar na terra. Ela alimentou o profeta, e a partir dali começou a ter alimento próprio para sua casa, até o fim da seca. Quantos estão me entendendo? Glória a Deus. Há alguns anos atrás, quando a gente pastoreava uma igreja na Penha, veio uma senhora, sem marido, não sei se era viúva, mas não tinha marido. Ela chegou para mim e começou a falar a situação dela. Ela falou para mim: olha, eu estou com 3 meses de aluguel atrasado, não tenho trabalho, vou ser despejada, eu não sei o que fazer. E era serva de Deus, diga serva de Deus. Serva de Deus. Amém? Amém. E ali eu conversei com ela, alinhei o coração dela segundo a vontade do Senhor. Entrei em arrependimento de algumas coisas que eu detectei na vida dela, como por exemplo, ela não conseguia ser dizimista, até porque não tinha ensinamento sobre isso. E aí não tinha cobertura do sangue de Cristo sobre as suas finanças, nem sobre aquilo que ela tinha, o inimigo podia tocar. Amém? Amém. Amém? Amém. Alinhei, orei com ela, e declarei a palavra sobre ela, ela foi embora. Depois dos dias entra a mulher na igreja, bonita, bem vestida, e ela chega e fala: olha, eu saí daqui, eu encontrei uma mulher que faz tempo, ou melhor, uma pessoa que faz tempo, que eu queria até encontrar, mas nunca encontrei. E conversando com essa pessoa me deu dinheiro para pagar os 3 meses de aluguel. Glória a Deus. E ainda sobrou filho, que era do dízimo. Glória a Deus. E aí, depois que ela falou isso, eu fui um pouquinho mais para frente, e encontrei com outra pessoa, diga, desígnios de Deus. Desígnio de Deus. Estava retido, mas estava acontecendo naquele momento, depois da palavra revelada, declarada. E ela encontrou outra pessoa, e essa pessoa conversando com ela deve ter falado que a situação estava desempregada, e a pessoa falou: eu tenho um trabalho de costureira para você, você quer? E ela: amém. E ela veio e falou: eu saí daqui e paguei o meu aluguel e ainda arrumei um trabalho. Amém. Amém. Isso foi alguns anos atrás. Diga, uma viúva que Deus estabeleceu os seus desígnios na vida dela. Esses dias, quarta-feira agora, entrou uma mulher, eu estava sozinho aqui, ela veio procurando a apóstolo. E a apóstolo não estava. E ela sentou: posso conversar com você? Eu falei: amada, pode. E ela começou a falar: olha, eu estou com 3 meses de aluguel atrasado. Diga, graças a Deus. Desígnios na terra. E estou sem trabalho. E não sei o que fazer, estou desesperada. Estou procurando até trabalho de faxineira, para morar até mesmo na casa. E aí ela começou a conversar comigo, eu detectei algumas coisas, como por exemplo, também não estava dizimando, nem era dizimista. Amém? Serva de Deus, diga serva de Deus. Expliquei para ela sobre o dízimo, na lei do amor, pelo sangue de Cristo que é liberado na cruz, onde ele se fez maldito e rompe a maldição quando eu santifico aquilo que é de Deus. E comecei a explicar tudo para ela. E aí orei com ela em arrependimento e também coloquei algumas coisas para ela, como por exemplo, ela estava lendo um livro de Jó, porque ela queria receber conforto na prova que ela estava passando. Diga prova. Desígnio de morte. Então ela estava querendo achar conforto no livro de Jó para sua prova e recebendo conforto como se tivesse que passar por aquilo, mas ao mesmo tempo ela estava inconformada e queria um milagre.
Então eu tive que alinhar a mente dela para a verdade de Cristo, pelo sacrifício de Cristo que Ele realizou na cruz, e o que ela tem de direito por meio de Cristo na cruz. E ela creu, e aí nós oramos em concordância, nós nos arrependemos, eu decretei sobre ela a palavra, rompi as maldições, declarei sobre ela, ela foi embora. Dia seguinte, eu vejo essa mulher entrando aqui, na quinta-feira. Ela veio e falou, eu não consegui dormir a noite inteira porque eu queria vir aqui. Quando eu saí daqui, eu encontrei uma pessoa. E conversando com essa pessoa, deve ter falado a situação para ela. Ela falou, tira tudo de onde você está, vai em certa casa, porque você vai morar lá, pelo que eu entendi, não vai pagar aluguel. E eu estou montando um escritório. E eu estou viajando para poder formar esse escritório. E o que vai fazer esse escritório? Você vai gerenciar tudo. Eu vou trazer as faxineiras para você administrar e levar elas. Quem está me entendendo, amado? Quem está me entendendo, amado? Desígnios de Deus nas nossas vidas, amados. Desígnios de Deus nas nossas vidas. Desígnios de Deus nas nossas vidas. E essas duas mulheres viúvas estavam destinadas com um propósito, já com seu coração fechado, com seu coração triste, com seu coração sem esperança, talvez já designando algo para a sua vida, que Deus já tinha estabelecido algo para a vida delas. E quando pela graça elas receberam, pela verdade de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, pelos méritos de Cristo. Porque o que eu falei para aquela mulher amada, eu não tenho nada para te dar, eu não tenho nada para te oferecer, eu não tenho nada, a não ser a revelação de Cristo, e sei que ela é suficiente para suprir toda a tua necessidade, para mover o reino ao teu favor, para liberar anjos, para fazer algo ao teu favor. Se eu tivesse uma religião e oferecer um monte de coisa, ia tentar dar uma cesta básica, eu não sei, mas ia tentar fazer qualquer coisa, porque não ia ter solução para ela. Mas quando nós, pela graça, sabemos os desígnios de Deus em Cristo Jesus, nós declaramos isso e cremos, porque Deus é fiel em Cristo para realizar aquilo que Ele diz que realiza por meio de Cristo Jesus. É cada vida. Quantos estão entendendo, amados? Aleluia, glória a Deus. E assim quantas vidas como a minha e a tua tinham um desígnio de morte, e por meio de Cristo Jesus nós começamos a receber os desígnios de Deus. Outrora eu e você estávamos perdidos no mundo, atados pelo pecado, atados pelos vícios, atados pelo álcool, atados pela prostituição, atados por tudo aquilo que é das trevas, atados no curso do mundo, atados em tudo aquilo que nos amarrava e pensávamos que era livre, mas na verdade era escravo. Mas Deus tinha um desígnio em Cristo Jesus de nos libertar dessa escravidão das trevas, de destruir na cruz o corpo do pecado e nos dar a graça da libertação plena, da salvação plena por meio dele. Quando nós reconhecemos, nos arrependemos e nos entregamos a Ele, reconhecendo como nosso Senhor e Salvador. Quantos de nós não éramos para estar aqui? Quantas vezes eu falo para os meus filhos, filhos, se não fosse a graça de Cristo em nossas vidas, minha, da tua esposa, você nem pai talvez hoje estivesse ativo, ou com um pai ativo aqui, eu estaria em um lugar, você estaria em outro, eu não sei o que teria acontecido, mas não estaria aqui, é muito certo, e se estivesse, estaria dando problema para tua mãe, mas pela graça o Senhor nos resgatou, nos curou, todos os seus desígnios, e você, meu amado, você que está aqui, e quantas vezes você fica batido pela sua situação, quantas vezes você ficou preso pelo que você está passando, quantas vezes você perde a esperança pelo que você está vivendo, e Deus diz, olha para os desígnios de Deus em Cristo Jesus para a tua vida, olha para os propósitos de Deus para a tua vida, olha para os projetos de Deus para a tua vida, se vê como Deus se vê evangelizando, se vê pregando a palavra, se vê ajudando a tua família, se vê intercedendo, se vê prosperando em Cristo, se vê ajudando as pessoas, se vê ajudando os pobres, se vê ajudando as turmas, se vê fazendo algo em Cristo Jesus segundo o que Ele te capacitar, mas se vê segundo como Ele te vê, produtivo, ativo, construtivo como Cristo Jesus. Não crescemos, infelizmente, compreendendo os propósitos de Deus e nos enchemos da ideia do mundo, nos enchemos do que nosso pai achava que era bom para a nossa vida, do que o mundo diz que era bom para a nossa vida, nos enchemos crescemos, aprendendo tanta coisa fora dos desígnios de Deus, e é por isso que a maioria das multidões aí fora estão perdidas com desígnios de morte, destruição e medo, amados. Mas todos aqueles que têm um encontro pessoal com Cristo Jesus, todos aqueles que se rendem a Cristo Jesus, todos aqueles que se abraçam a Ele, amados, a partir daí Ele começa a trazer os desígnios dele para a tua vida. Quantos estão entendendo? Glória a Deus. Aleluia.
O diabo quer te prender, amados. Se ele não te prender para ser salvo, se você é um eleito de Deus pela graça, pela misericórdia, ele vai tentar te prender em cativeiro no teu dia a dia, nas situações do teu dia a dia, nas decepções do que você passa no teu dia a dia. Quantos estão me entendendo? Mas se pela graça você olhar para Cristo e for renovado pelo poder do seu Espírito, e na cruz crucificar tudo aquilo que tem te paralisado, crendo que toda essa velha natureza tua, tudo isso que neutraliza você, foi cravado na cruz, foi levado com Cristo e sepultado, o poder do Espírito Santo de ressurreição, a vida de Cristo vai começar a fluir em você, e você vai começar a ter o poder necessário para permanecer, avançar, continuar. Quanto me interessa? Aleluia, glória a Deus. Amém, amados. Amém. Diga, há um livro escrito sobre a minha vida. Salmo 139. Abre. Vou terminar aqui porque já está dando a hora, né, apóstolo? Graças a Deus. Quem achou? Salmo 139. Amém. O profeta diz assim, versículo 13 em diante: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro, diga, no teu livro, todas estas coisas foram escritas, todas as coisas referentes ao profeta, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olhe para mim. Há um desígnio de Deus para cada um de nós, quando somos enviados aqui na terra. Quando entramos aqui na terra e somos gerados no ventre da nossa mãe, Deus já estabeleceu um desígnio. O apóstolo Paulo diz isso, que desde o ventre da mãe dele ele tinha sido chamado para ser o que, amados? Apóstolo. E até os 30 e poucos anos, até a sua idade que ele se converteu a Cristo, quem ele era? Diga, perseguidor da igreja, religioso, governado pelos sentimentos da carne, como ele diz em Efésios no capítulo 2, segundo o sistema do mundo. Paulo era tão pecador como qualquer um outro homem, cheio de religião. Amém, amados? Amém. Então ele não cumpriu o propósito de Deus determinado desde o ventre, ele não nasceu desde o berço, compreendendo os propósitos de Deus. Só com a sua eternidade, quando ele se encontra com Cristo Jesus, com a sua luz, com a sua glória, e aí ele se prostra e reconhece o senhorio de Cristo e se entrega, e o Senhor Jesus passa a ser o seu Senhor. A partir dali, o que Deus tinha designado para Paulo começa a se manifestar, começa a vir do céu, ele começa a ser levantado como um grande apóstolo. Amém? Glória a Deus. Assim somos nós, também não nascemos já compreendendo os propósitos de Deus, também não nascemos já entendendo os propósitos de Deus, também não nascemos sendo conduzidos por esse propósito de Deus, como eu já falei para vocês. A maioria de nós andou fora dos propósitos de Deus, fazendo aquilo que até mesmo hoje nos envergonhamos quando falamos, mas pela graça, quando você encontrou o Cristo Jesus, quando você o reconheceu como Senhor e Salvador, Deus começou a trazer os propósitos dele na sua vida por meio de Cristo Jesus. Não importa o teu passado, não importa o que você viveu, não importa o que você fez, quando você encontra Cristo Jesus e começa a ter uma vida entregue completamente a Ele, começa a servi-lo, tê-lo como Senhor e Salvador, começa a ser um discípulo dele, Ele começa a te moldar, a te lapidar, a te transformar, a te encher os propósitos dele pelo Espírito Santo, a te capacitar, e Deus começa a te levantar, e os livros que estão escritos na sua vida começam a vir e se realizar aqui na terra. Então, se você é chamado para ser um apóstolo, Deus te levanta poderosamente. Se você é chamado para ser um evangelista, Deus te levanta poderosamente. Se você é chamado para ser um profeta, Deus te levanta poderosamente. Se você é chamado para ser um pastor, Deus te levanta poderosamente. Se você é chamado para ser um mestre, Deus te levanta poderosamente. Se você é chamado para ser uma mulher que ama a sua família, Deus te levanta poderosamente. Se você é chamado para ser um homem que guarda a sua casa, que cuida a sua casa, que é o sacerdote da sua casa, Deus te levanta poderosamente.
vida. Então eu te pergunto, por que você está olhando para o teu passado? Por que você está pensando para as coisas antigas? Por que você está pensando naquilo que você perdeu? Por que você está pensando no seu fracasso antigo? Por que você está pensando em quem você era no passado, amado? Olhe para quem você é em Cristo hoje. Começa a levantar a sua vida em Cristo hoje. Começa a ser um filho pelo Espírito Santo. Comece a levantar. Comece a se levantar. Comece a entender os propósitos e desígnios de Deus para a tua vida. Amém, amados. Amém. Somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Diga, somos abençoados. Conforme você busca comunhão com Cristo pelo Espírito Santo, conforme você o adora, conforme você medita na palavra dele para que o Espírito revele a palavra dele no teu coração, que é Cristo. Quando você começa a desejar com sede, com fome de justiça, quando você começa a desejar tudo que vem do reino de Deus, Deus começa a implantar os propósitos dele na sua vida, amado. É por isso que não tem como ser uma igreja religiosa que vem uma vez por semana e vive um dia da semana como se fosse qualquer um. Não tem como, amado. Nós somos uma igreja formada que ama o seu Senhor, que ama o seu Salvador, que deseja conhecer cada vez mais, que o busca cada vez mais, que tem fome e sede de justiça, que tem fome e sede de conhecer o reino, que é Cristo Jesus, e começa a se levantar nessa morrer o trono de pé em nome de Jesus, o nosso pé em nome de Jesus. O que tem te paralisado? O que tem te prendido? O que tem localizado a sua vida, amado? O que tem bloqueado você? De como que Deus determinou você em eternidade? Deus hoje quer manifestar o seu poder pelo Espírito, romper essa falência, romper essa visão de morte, romper essa visão de fracasso e te levantar com autoridade, com poder, com unção em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Amém. Aquela mulher entregou o bolo. Eu tenho convicção, amado, que se ela não tivesse entregue o bolo, ela teria morrido. Porque o coração dela estava onde? Para sobreviver mais um tempo. Quem pode me dizer? Diga, no bolo. Ela esperava comer o bolo e sobreviver mais um tempo, não foi isso que ela falou? Então a sua confiança de um pouco mais de vida, de um tempo de vida, era onde? Então, se ela tivesse negado o bolo ao profeta, a palavra de Deus não teria se manifesto. E ela teria comido o bolo e iria morrer depois de um tempo. E seria mais um sem cumprir os propósitos de Deus na terra. Quantos estão entendendo, amado? Quantas pessoas morrem sem cumprir o propósito de Deus? Quantas pessoas morrem enterrando tantas coisas maravilhosas que Deus tinha determinado e designado desde a eternidade para esta vida? A Bíblia não é assim, não. Deus faz o que quer, Deus faz. Amados, entenda. Tudo em Cristo Jesus nós cumprimos o propósito de Deus. Mas tudo fora de Cristo Jesus nós cumprimos aquilo que o diabo tenta nos enredar e nos enviar para o inferno. Diga, só em Cristo eu posso cumprir os propósitos de Deus. Agora, se eu não creio em Cristo, você vai viver pelo que você crê. Você vai ser sustentado por aquilo que você acha que é o que te sustenta, amado. E é isso que vai te sustentar durante um tempo. Mas hoje, como igreja de Cristo, nós temos convicção que a única fonte de vida eterna e suprimento eterno e físico e para tudo que nós precisamos é Cristo Jesus todos os dias na nossa vida. Então não retenha nada. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu. Se o teu tesouro estiver em Cristo Jesus como o teu bem maior, o teu bem precioso, o que mais você ama, o que mais você deseja, amado, Ele vai te suprir com tudo o que você precisa. Mas se o teu tesouro for algo dessa terra, se você for suprido por algo dessa terra, se você depender por algo dessa terra para ser feliz, para ser completo, amado, eu te falo, você vai ser frustrado com o tempo. Deus pode te dar tudo pela graça, para que você tenha felicidade em Cristo. Mas o teu primeiro tesouro e maior tesouro tem que ser Cristo Jesus. Amém. A semente é a fé. Você se entrega a Cristo Jesus completamente. Corpo, alma, espírito, mente e coração. E ama de todo o coração. E tudo que você precisa por meio da cruz, você adquire pela fé. A salvação é pela fé. A cura é pela fé. A libertação é pela fé. Nós conseguimos pela fé. As nossas finanças é pela fé no que Cristo fez na cruz, pelo seu sangue derramado, por ele ter se feito
nós entregamos nossa semente pela fé, para que se produza segundo o que Cristo conquistou na cruz. Amém? Quantos estão entendendo, amados? Amém? Porque quantos não conseguem entregar algo para o Senhor porque tem o coração preso? Você consegue entregar tudo pela fé ao Senhor, mas não consegue entregar algo que te sustenta, algo que você pensa que vai te suprir, que vai te sustentar durante mais de um tempo. E quantas vezes você deixa de ter a fé de que o Senhor vai te suprir, vai te sustentar, vai mover ao teu favor. Então precisa ser entregue no teu coração aquilo que está te sustentando, amados. Estão entendendo? Amém? Amém. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Eu e minha esposa, nós precisamos de um milagre. Diga, o bispo O bispo e a esposa. Precisa de um milagre. Material. material. Amém? Amém. E nós entramos num acordo de lançar uma semente pela fé. Diga, pela fé. Pela E fé. Deus sabe que é pela fé. Deus sabe, meu amado, que do nosso coração vai ser algo que vai depender do Senhor. Mas eu vou crer, junto com ela, no que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário. Estamos desprendendo aqui na terra de algo que nós cremos que vai nos sustentar. Damos a semente como bolo. O bolo era físico, era algo físico. Nós vamos nos desprender, entregar, para que o Senhor manifeste aquilo que nós precisamos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Amém? O que você precisa entregar, mãe? O que você precisa? Individual da sua oferta. Porque hoje eu estou cansada demais. Eu estava aqui orando e Deus falava pra gente, dá uma passagem pelo alto de novo. Eu falei, vereador, irmão, por favor. Ele disse, se você não fizer o que eu da sua vida, porque eu quero hoje tirar